tem uma genética tão diferente que eu não duvido. Igual quando falam que o É, Coleman era natural e no outro Olímpia ele não era mais. Pô, o eu não duvido, cara ganhou cara. 15 quilos de pau que ele já era gigante. Será que ele não tá falando a verdade? E outra, cai naquele mesmo ponto. Quem duvida é o cara que talvez pouco treina, pouco tem contato. Sim, A gente que é tem porque contato quando com você muita gente, vive. atleta, e vive o negócio, você entende que tem gente muito outlier de genética. E sabe o que que eu penso às vezes também, Shen? Tipo assim, a gente conhece um monte de atleta bom de várias categorias, que mudaram de estratégias várias vezes. Ele pode, vamos dizer, subir um degrau a mais do que ele subiria. O Coleman, naquele ano, ele subiu andares. Então, assim, ele desenvolveu uma droga nova, ele fabricou, ele fez uma mágica, ou é mais fácil acreditar que ele era natural e ele começou a bolar e teve o resultado esperado de uma pessoa natural quando começa a hormonizar? É muito mais Pois é. lógico do que você falar. Ele inventou uma trembolona diferente que ninguém tem. Aí ele ficou muito Hum. foda. Não, mas É a eu maior fico prova falando. de um cara é natural quando ele começa a harmonizar. O Botura era natural, todo mundo duvidava. Ele fez um ciclozinho básico que ganhou trocentos quilos. Todo mundo Aí fala, o cara que fala que é putz. natural, ciclo e só ganha espinha, aí você fala, acho que não era. Pois é, mas então, ele fala isso aí, que ele tomava pouco e que ele sempre falou assim, ó. E ele sempre fala, ele fala assim, cara, os caras da East Coast, que é lá de Nova York ali, sempre foram conhecidos por ser mais radicais na, nas dosagens, nas drogas. Falou assim, os caras, ele fala isso, pai, que ele Sim. fala assim, os caras eram mais hard, tinha um motivo, os caras de Nova York, da East Coast. E a gente e chegava pra gente os supostos ciclos dos caras, e ele falou assim, isso me intimidou muito. Vendo o que ele supostamente tomava, não sei se era ou não, ele não citou nenhuma dosagem nem nada, mas do Kai, que era um negócio que deixou Então, ele aí com já entra medo. num ponto. O empresário do Kai, que era meu amigo, quando fomos para Nova York, recebeu a gente, Ah, você tem bastante. E arrumava aí? tudo que a gente precisava. Ele falou que o Caio usava para mim lá, eu não acreditei. Mas até aí, Hum. sabe aquela coisa? Não é que eu não acreditei, mas eu não botei fé. É verdade que você dividiu o quarto com o Kai, Lemão? Eu não. O Adam até parece comigo, mas eles dividiram, eu não. Tá. Ele virou e falou assim para mim, irmão, tá bom aqui as coisas do Caio, você consegue, a gente arruma, sabe naquele jeito, porque eles não falam aberto igual a gente fala, né? Uhum. Chain, se você usa 20 Wiz de GH, você vai passar uma semana aqui, para que você vai me pedir? Tipo, acho que ele me pediu proporcionalmente a 6 Wiz por dia, que era o que ele tinha me falado em Nova York. Vamos dizer, Ah, uma entendi. semana ele Quando ele pediu veio 60 pro Wiz. Brasil, ele te pediu algumas coisas. Uma Exato, eu não ajudinha. lembro Entendi. exatamente o que era, mas a conta do que ele me falou batia com o número de dias. Entendi. Ele pediu seringa de 1 ml, ele pediu pouca coisa. Se ele fosse usar um monte, se ele trouxesse, ele iria trazer a quantidade certa, e se ele precisasse de alguma coisa, ele não iria pedir uma quantidade que ele não usa, não faz sentido. É. E se ele usasse muita coisa, ele não seria esse troglodita que ele é até hoje. O Kai parece que vai subir no palco, ele é maior que um monte de atleta. E ele tá assim há décadas, né, cara? Vamos dizer aí, pelo menos 15 anos no mínimo ele tá mantendo esse volume, né? No mínimo, no mínimo. Sim, E você não vê ele, lógico, tá um pouco, talvez um pouco menor, um pouco menos denso, mas ele tá muito grande para um cara que não compete e consegue se manter daquele jeito. Você fala ele então que só. assim, ele não toma tanto e ele consegue se manter saudável, é isso. Exato, porque assim, aquela coisa que eu falei, ele não tá tão denso, porque ele não tá se preparando. E o Kai é um cara extremamente inteligente. Quando a gente esteve junto em Nova York, aqui, a gente conversava igual. E passou, fiquei muitos anos sem ver. O Gorila tava com. Eu tava com o Gorila lá em Ohio. O Gorila olhou o Caio, eu falei, quer tirar foto com ele? Aí eu fui e falei, o Caio olhou para mim e falou, eu lembro de você. Falei, é do Adam Brasil. Hum, Ele faz uns 7 anos. Aí não, eu falei 5 anos, ele mais, foi em 2018, 6 anos. Eu falei, oxe. E assim, uma coisa é eu marcou, lembrar hein, dele, Lemão? Hã? uma coisa é eu lembrar, e outra é lembrar, ele falou, fui na academia Pois do é. Felipe, como ele está? Tipo assim, Ele trocando lembrou? ideia. Total. Lembrou que a gente foi treinar, que gravou vídeo pro canal, que a gente tomou café no Olha, meu. posto. Ele lembrou de tudo. Só que uma coisa é a gente lembrar que hospedou o cara. Outra coisa é quantos lugares no mundo ele viajou, quantos anos se Pois é. passaram. E a gente não fez nada diferente, sabe? Falar, fizemos uma festa. Não, foi só assim, pegamos no hotel.
fomos para a academia, descemos ou tomamos um café no posto que é do lado da academia e pronto. E o cara Vocês, lembrou. cara, vocês tomaram café, vocês levaram o Kai no posto da academia. No posto É porque tomar café no ele, posto. na hora que chegou, Pô, ele tem café? Ele falou, não, tem no posto. Ele, vamos lá. A gente foi a pé, porque é do lado. cara, é surreal isso aí, né? É, e Pensar o essas Caio coisas liga. assim. É mó da hora, né? E ele foi de E boa. um cara inteligente desse, você acha que ele ia ficar se entupindo de droga sem precisar? Sendo que o Caio é um cara que anda de blusão o tempo inteiro É. e ele não liga para ele liga para coisas diferentes das pessoas. O empresário na época, o Adam virou e falou: Caio não liga para dinheiro. Eu vou abrir a bolsa dele, ó. Eu dei uns cheques para ele. Abriu a bolsa, tinha cheque de 2 meses atrás que ele não depositou. O Caio não tem carro, ele anda de Uber. Pô, mano. Aí você fala, será que um cara desse vai se entupir de droga pra nada? A troco do quê? Eu prefiro acreditar que ele tá de boa. É, não, mas assim, é que talvez o filtro, mas tão pouco, que mesmo pouco do Kai era muito pra ele. Ou a Pode ser rivalidade dele, também? ele queria diminuir o cara. Não, mas não foi isso, tá? É, Não, pode ser. pelo, pelo podcast, eu vi essa parte, ele não jogou nesse sentido não, tá? Sim, e entra no ponto também, ô Chain. Eu já ouvi protocolo de amigo meu, de pessoas, sabe? Falar, o Chain toma 3 gramas. E você fala, mano, eu não tomo nada. O disse-me disse, aí chega na boca de alguém, o cara Ah, fala pode e ser. o cara repetiu uma É. mentira. É, Pode ser não. também. Inclusive, ele menciona isso. Ele fala, chegou pra gente esse suposto ciclo, a gente nem sabia se era ou não isso, mas isso mesmo assim me intimidou. Podia ser mesmo o pessoal do Uhum. CAI jogando essa informação pros caras É. ficar tremendo a base, né? Pode ser, pode fazer o cara tomar mais e ter colateral. Ou é aquela coisa, sabe aquela Ah, coisa que o. Não teve um podcast, o Pinduca falou que tomou uma cartela de hemogenin? O cara tomou uma vez na vida, aí o cara chega em outras pessoas e fala que o cara toma todo dia 30 anos, o que não é verdade. tem as suposições da internet, né? É, eu aprendi a não acreditar em nada. Às vezes até o que é verdade eu não acredito. O Kai é muito louco, né, cara? Parece Ele é ser. muito louco. Ele Eu, falava uns negócios nada a ver, falando que é, no filme de 1900 e tanto, eles falavam que teria a transmissão de energia por, por indução, e que era taxado de louco, e todo mundo achava um absurdo, e que hoje em dia isso é possível. Do nada, no meio do trânsito, ele olhou para o céu e falou isso. É meio doido, é o Kai, né? É o Kai. né? Bem O, isso. eles perguntam pro Phil se o Phil acha. O cara perguntou assim: Phil, você acha que ele merecia um Olímpia? E aí ele fala: ele quase ganhou de mim, teve um ano. Ele chegou muito perto. Que ano que foi que ele falou? 2000. Ele falou: ele ganhou de mim no Arnold. Acho que foi 2009, se eu não me engano. Essa época eu era só fanboy, como eu gostava do Kai, É, para mim o Kai era muito melhor, porque era maior e não entendia nada, e para mim o Fio era ridículo perto do Kai. E hoje eu vejo que não. é. É, eu mudei muito a Na opinião época eu era também de assim, algumas eu era coisas. o fã. Mas ele fala: o Kai quase ganhou de mim. Teve um ano aí. Ah, o ano que eles brigaram. O ano que eles brigaram. Acho que foi Foi o quarto 2014. Olímpia que o Phil ganhou. Lembra que ele falou: eu tenho 30 quilos a mais que você, Vou, tenho mais vou- perna e mais sei lá o quê, me dá 3 motivos. Aí ele falou os 3 anos e foi naquele quarto ano que o Phil foi. ganhou. É, 2011, 2012, 2013. Aí ele era Então foi 2014. 2014 que o Kai quase ganhou dele. Mas foi pesada aquela press conference, né, cara? Porque o Foi a mais da Kai. hora. Mas foi pesada porque o Kai. O Phil começou a falar um. Pouca gente lembra disso. Falou, cara, meu pai faleceu. Eu queria dedicar esse título pro meu pai, por isso eu quero ganhar muito. Aí o Kai falou assim: você devia ter falado isso aí quando ele era vivo. Nossa, ele Falou foi. isso aí, cara. Falou É, isso mas aí. aí entra, sabe aquilo que eu te falo das experiências que você viveu? O Kai não teve pai. Então ele não sabe É. o quanto ele está insultando ou ele não tem dimensão. A Ou pra ele a gente. dor é tanta de não ter um pai que ele. Não sei, né? Então, é isso que eu tô Eu falando. A queria nossa ter, vivência, mano. vamos dizer, eu e você, a gente tem noção Não. do que foi pro Phil, Sim. ou do que pode ter sido. O Kai não. E aí, às vezes, ele É. foi fazer uma brincadeirinha. Sabe aquela brincadeirinha inofensiva que o cara brinca? Tipo, eu brinco muito com todo mundo, e às vezes eu tenho certeza, eu sempre falo, se eu errar, desculpa, minha intenção não é diminuir ninguém. Mas sabe, virar e Uhum. brincar com alguma coisa? Às vezes ele achou que era uma brincadeirinha e ele ofendeu pra caramba. Não, foi ofensivo. Não, mas eu não tô pondo a culpa no Kai, não, viu, Lemão? É assim, depois disso, teve algumas histórias. Aí o Kai teve o Generation Iron,
lembra? Que estreou um ano Sim, antes. Foi o primeiro filme, que aí retrataram o Phil como o The Gift, como o cara, e o Kai como sendo o cara que veio de baixo e tudo. E teve a premiere nos cinemas. E o Kai falou num podcast, anos depois, que o Phil foi com uma turma de amigos lá e eles ficaram tirando sarro do Kai o tempo todo durante a premiere no cinema. E quando o Kai aparecia, eles riam. Quando aparecia o Kai na tela, eles davam risada. Então, assim também, cara, foi um negócio. não Foi dá para foda, entendeu? saber. Pode Foi ser tudo um foda. teatro, pode ser que os caras quase se mataram, a gente nunca vai saber, né? É,